As luzes da cidade piscavam de forma errática, como se fossem os últimos suspiros de uma criatura agonizante. O brilho vacilante tingia os prédios de tons moribundos, enquanto as sombras se estendiam em ângulos impossíveis, movendo-se com uma intenção que nenhum ser humano poderia compreender. Alan tropeçava pelas ruas, o suor frio escorrendo por seu rosto, sentindo-se como um inseto preso em uma teia invisível. Cada passo parecia um esforço hercúleo contra a gravidade, enquanto o ar ao seu redor vibrava com uma frequência baixa e opressora, como o gemido de um mundo em desespero. Ele parou em uma esquina, tentando recuperar o fôlego, mas o ar parecia estar apodrecendo em seus pulmões. O silêncio da cidade não era natural, era um silêncio esmagador, repleto de uma presença invisível. Alan sentiu seus joelhos enfraquecerem enquanto olhava para o céu, onde as estrelas pareciam não apenas desaparecer, mas serem apagadas de forma deliberada por uma mão invisível. Ele percebeu que não era a ausência de luz que o assustava, mas o vazio devorador que substituía tudo. Aquele não era um vazio comum, mas algo vivo, pulsante, como se a escuridão fosse uma entidade consciente, observando-o com 1000 olhos ocultos. Do outro lado da cidade, Daniel estava parado em meio a uma praça vazia. Ele segurava a cabeça entre as mãos, tentando sufocar os sussurros que ecoavam em sua mente. Eram vozes inumanas, cheias de um conhecimento blasfemo que parecia perfurar seu crânio. Ele sabia, sem entender como, que estava ouvindo algo antigo, algo que existia antes do tempo, antes da criação. As sombras ao seu redor se alongavam, espiralando ao seu redor em uma dança hipnótica e nauseante. Ele não sabia se estava preso ou se seus próprios pés o haviam traído, mas cada movimento parecia impossível, como se o próprio ar ao seu redor se solidificasse. Um tremor percorreu o chão, mais profundo que qualquer terremoto que Alan já havia sentido. Era como se algo imenso estivesse se mexendo debaixo da terra, uma presença colossal e terrível, que fazia o próprio planeta parecer um grão de areia. As ruas começaram a se contorcer, dobrando-se sobre si mesmas como um papel queimado. Alan sentiu seu coração acelerar, mas era mais que pânico, era a percepção de que ele não era nada diante do que estava acontecendo. Um grito escapou de sua garganta, mas foi engolido pelo silêncio ao seu redor, como se o próprio som fosse proibido naquele momento. Daniel, ainda ajoelhado na praça, começou a enxergar formas no céu. Elas não eram estrelas, nem nuvens, eram manchas de escuridão pura que flutuavam, crescendo e se movendo como organismos gigantescos, pulsantes e hediondos. Ele tentou desviar o olhar, mas algo nele, talvez sua própria sanidade se despedaçando, o obrigava a encarar. As manchas começaram a se fundir, formando contornos vagos de seres que desafiavam qualquer tentativa de descrição. Não eram humanos, nem animais, nem máquinas. Eram uma amálgama de tudo que era errado, uma fusão de formas impossíveis que pareciam existir apenas para torturar a mente que as observava. Alan sentiu as sombras ao seu redor ficarem mais ousadas. Agora, elas o tocavam, deslizando sobre sua pele como mãos invisíveis e geladas. Não era um toque físico, mas uma violação espiritual. Ele viu flashes de memórias, não as suas, mas as de algo inumano, memórias de eras que precediam o próprio universo. Ele gritou novamente, mas o som se desfez em algo distorcido, como se sua voz tivesse sido devorada pelas sombras. Daniel começou a ouvir o som de passos, mas quando olhou ao redor, não havia ninguém. Os passos estavam dentro dele, ecoando em sua mente. Ele percebeu, com horror absoluto, que eram os passos de algo caminhando em direção ao mundo. Não era uma criatura, era um conceito, uma ideia viva que atravessava as barreiras da realidade. Ele tentou rezar, mas as palavras fugiram de sua boca. Ele percebeu que a própria ideia de Deus, do sagrado, era frágil diante do que estava surgindo. Alan caiu ao chão, incapaz de se mover. Sua visão estava manchada por formas distorcidas, como se o próprio ar estivesse sendo rasgado. Ele viu, por um instante que pareceu durar uma eternidade, uma figura surgir da escuridão. Era colossal, maior que qualquer montanha, mas sua forma não fazia sentido. Era uma massa ondulante de tentáculos, olhos e bocas, tudo em constante movimento, tudo pulsando em um ritmo profano. O cheiro que emanava daquela presença era insuportável, uma mistura de enxofre, carne podre e algo indescritível, algo que fazia sua mente desejar a morte. Daniel viu o mesmo ser,
mas de uma perspectiva diferente. Para ele, aquilo era o próprio universo se desdobrando em sua verdadeira forma, uma verdade que a humanidade nunca deveria ter presenciado. As vozes em sua mente agora eram mais claras, e ele entendeu, com um terror esmagador, que aquelas entidades sempre estiveram ali, observando, esperando. Quando o último resquício de luz desapareceu, ambos os homens, em lados opostos da cidade, sentiram a mesma coisa, uma aceitação forçada. Não havia fuga, não havia salvação. As forças que agora moldavam o mundo eram maiores que qualquer compreensão. Eles não eram divindades, porque mesmo os deuses eram insignificantes diante delas. A cidade começou a se dobrar sobre si mesma, como um pedaço de tecido sendo rasgado e costurado de novo. O som de estalos, como ossos se quebrando, ecoou pelo ar. As sombras dançavam, mas agora eram acompanhadas por formas que saíam do chão, figuras altas e delgadas, com membros longos demais e olhos que brilhavam como carvão em brasa. Elas não atacaram, apenas observaram, como juízes indiferentes diante de uma humanidade condenada. Alan e Daniel gritaram, mas seus gritos foram tragados pelo abismo. Eles não eram mais homens, eram fragmentos de algo que havia sido, pedaços de uma realidade que não existia mais. E então, no último instante, eles viram o núcleo do horror, um coração pulsante no centro de tudo, mas não um coração vivo. Era o coração do universo, apodrecido, espalhando sua podridão através de tudo que tocava. O silêncio final tomou conta. Não havia mais tempo, nem espaço, nem vida. Apenas as sombras dançando, eternamente, enquanto o cosmos se curvava diante do retorno daquilo que sempre esteve lá, esperando pacientemente para devorar tudo.